A Bíblia vai falar que logo após a grande tragédia que houve na primeira família do mundo, a família de Adão e Eva, quando Caim matou Abel, Caim foi-se ser um peregrino na terra e andar e perambular por toda a terra. A história nos conta que Adão e Eva novamente se conheceram e tiveram um novo filho, ao qual deu origem a uma outra linhagem de Adão. Dentre as linhagens de Adão existia a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. É sobre a linhagem de Sete que nós iremos falar neste vídeo. Por isso eu peço que deixem o seu like e também o seu comentário e vamos entrar em mais um assunto cheio de mistérios e de perguntas. A Bíblia descreve que os primeiros filhos homens de Adão e Eva foram Abel e Caim. Caim foi o primogênito e Abel foi o segundo filho. As Escrituras Sagradas vão nos contar que houve uma grande tragédia, como todos já devem conhecer a respeito da morte de Abel, que foi o seu próprio irmão Caim quem o matou. A narrativa bíblica dá a entender que a notícia da morte de Abel, quando Caim matou Abel, quando Adão e Eva receberam notícia, sem sombra de dúvidas, foi um grande impacto para Adão e Eva, até porque eles não imaginariam que o primeiro filho deles seria capaz de matar o segundo filho que eles tiveram, no caso, o irmão de Caim, Abel. As interpretações bíblicas e também a tradição judaica do livro dos Jubileus, que é considerado como inspirado pelos cristãos da Etiópia, vai nos informar que Caim, ele conheceu a sua esposa, que no caso era uma de suas irmãs. O texto do livro dos Jubileus vai dizer que o nome desta esposa de Caim era Avã, e Avã era uma das filhas de Adão e Eva. Caim então tem um filho e coloca o nome do seu filho de Enoque. Logo após estes acontecimentos, Adão, novamente, ele conhece a sua esposa. Lembrando que o termo conhecer, o termo bíblico conhecer seria conhecer a sua mulher, é ter relações com a sua mulher. E então, destas relações que Adão teve com a sua mulher, nasce mais um filho homem, apesar de Adão já ter várias filhas mulheres na época, como o próprio texto à frente vai nos indicar e vai nos dizer que Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. O nome do próximo filho que Adão teve, então, o texto vai nos indicar e vai nos dizer que o nome deste filho, varão, um filho homem, era o nome de Sete. Sete foi o terceiro filho homem de Adão e Eva. Então Sete conheceu a sua esposa, que era uma de suas irmãs, que o texto do livro de Jubileus vai dizer que o nome da esposa de Sete era o nome de Azura. Azura era a esposa de Sete e também filha de Adão e Eva. Então os dois se relacionam e daí nasce então um filho, e deste filho vem a linhagem de Sete, os descendentes de Sete. O livro de Gênesis, no capítulo 5, vai informar que o tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, então ele gerou a Enos. Segundo o livro dos Jubileus, logo após Sete ter gerado a Enos, ele também gerou a uma filha, que era chamada pelo nome de Noã. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Maalael. E viveu Cainã, depois que gerou Maalael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalael 65 anos, e gerou a Jared,
e viveu Maalalel, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou da terra para si. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem o chamou pelo nome de Noé. A Bíblia vai nos informar que a descendência de Sete começou a buscar o conhecimento, a sabedoria de Deus a respeito das coisas de Deus, invocando a Deus. Porém, logo à frente, até mesmo a descendência de Sete também se perverteu ao mau caminho, assim como a descendência de Caim. Uma curiosidade é que o texto do livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 1, vai dizer que todas as descendências de Adão, todos os filhos de Adão, começaram a se misturar entre si, começaram ali a se multiplicar e se misturar entre si. Aí nós temos então o cruzamento das linhagens adâmicas. A linhagem de Sete se misturou com a linhagem de Caim. Uma curiosidade muito interessante é que os rabinos e as tradições antigas vão informar que a esposa de Noé, muito provavelmente, Naamá ou Enzara, ela era da descendência de Caim. Outros vão enfatizar que a descendência de Caim estava dentro da arca também, só que com as esposas, no caso dos filhos de Noé, que não eram da descendência de Sete, ou que também eram da descendência de Sete, só que miscigenada com a descendência ali de Caim. A Bíblia vai informar que o primeiro profeta do mundo, o primeiro profeta que Deus mandou para a terra para repreender o mundo antigo, foi o profeta Enoque. E Enoque viveu ali na descendência como o sétimo homem da descendência de Adão. Ou seja, a humanidade, no caso a descendência de Caim e a descendência de Sete, já tinham se misturado e ambas estavam em perversidade e iniquidade, até porque o texto vai enfatizar que apenas Noé foi justo naquela época. Um fato bíblico que poucos vão falar a respeito dele é a respeito do parentesco que Noé tinha com Enoque. Enoque era bisavô de Noé, lembrando que Noé era filho de Lameque, que Lameque também era filho, no caso, de Matusalém, e Matusalém era filho de Enoque. Enoque viveu, ou seja, na 7ª geração, já Noé viveu na 10ª geração de Adão. Nós podemos entender então que quando, nos dias que Enoque estava na terra, antes de ser arrancado da terra pelo próprio Deus, ser levado para os céus em vida, a terra estava em grande perversidade em ambas as descendências de Adão. E então, Enoque, ele intentou, de todas as formas possíveis ali, converter vários corações antes da destruição do dilúvio. Lembrando que muitas pessoas morreram antes do dilúvio e talvez, muito provavelmente, morreram e acabaram sendo salvas, até porque muitos deles podem ter crido ali nas palavras do profeta Enoque, ou até mesmo os próprios filhos e filhas que Enoque teve, além de Matusalém, poderiam ali muito bem ter sido salvos. No livro de Gênesis, no capítulo de número 5, no versículo 32, é nos dito o seguinte: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cam e Jafé. Sem, Cam e Jafé foram os ancestrais da humanidade,
onde todos os povos na atualidade vêm de uma das linhagens ou de Sem, ou de Cam, ou de Jafé, ou das três linhagens, uma pessoa bem misturada, uma pessoa bem miscigenada. Na atualidade, todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva a partir das descendências de Adão, até porque em Gênesis capítulo 6, no verso 1, enfatiza que as linhagens ali se miscigenaram e dessas linhagens nasceram muitos filhos, e o texto vai enfatizar que muitas destas filhas eram muito belíssimas. Então os filhos de Deus tomaram para si todas as mulheres da terra, as que desejaram, no caso, e geraram os gigantes na antiguidade. E o mundo, naquela época, foi uma grande depravação, um grande rio de pecado, de todos os tipos de pecados naquela época, mortes, e então Deus veio e enviou o grande dilúvio. Eu espero que todos tenham gostado deste vídeo. Escreva aí nos comentários se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, que eu estarei respondendo cada um de vocês. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.